Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Separei alguns tópicos aqui para a gente trocar uma ideia, né? Bom, Cleiton, houve um encerramento, né, do contrato dele, estava emprestado e agora o vínculo foi extinto definitivamente, né? E aí ele se despede das redes sociais, agradece ao Vasco e tal, mas a pergunta que eu faço aqui aos inscritos, né, e por favor comentem, o Cleiton jogaria no Vasco hoje? O Cleiton jogaria no Vasco hoje com o Verratti? O Cleiton jogaria no Vasco hoje no lugar do Verratti? O que você acha, né? Bom, características diferentes, né? O Cleiton tem mais mobilidade, joga mais por baixo do que o Verratti. E o Verratti é mais letal por cima, né? O Vasco vem insistindo muito nas bolas aéreas para o Verratti, muito marcado. E quando tenta jogar por baixo, não consegue, né? Aquele gol que ele pede contra o Grêmio é uma barbaridade, né? Foi ali uma demonstração de pouco recurso, né? Não acerta o corpo, chuta quase caído, não havia necessidade daquilo, estava em pé, daqui a pouco ele está chutando a bola deitado, né? Então, talvez o Cleiton pudesse jogar mais por dentro, mais por baixo do que o Verratti e pudesse jogar igualmente Verratti por cima, nas cabeçadas e tal, né? Mas não vou ficar conjecturando, não tenho bola de cristal, deixo aqui a pergunta aos meus inscritos, né? O Cleiton jogaria no Vasco, no lugar do Payet, com o Payet, né? Bom, vamos lá seguir aqui, né? O Vasco foi vendido lá, segundo Flávio Dias, segundo o Osório, o melhor administrador do Vasco de todos os tempos, né? Para 777, para melhorar, para acabar com as vergonhas, calote, pagamento em dia, né? E aí, soltei vídeos hoje, soltando um vídeo ontem, né? Sobre as reclamações aí de calotes a Adson, né? A Sforza, né? Ao empresário, ao clube, né? Às vezes o jogador tem uma parte, também não recebe, né? No caso aí do Adson, parece que o jogador não recebeu, o clube não recebeu, a gente não recebeu, né? Mas é isso aí, né? O pessoal que quis a venda de qualquer forma, né? Tinha que vender, senão o Vasco ia ficar falido, o Vasco ia falir, o Vasco precisava melhorar e tal, não sei o quê. E aí, hoje a gente vê isso aí, né? Cobranças, chamando o Vasco de caloteiro por dívidas da 777, né? E para quem pesquisar aí, tiver culhões de pesquisar, Crones, dá uma olhadinha aí, bota assim, atenção vascaínos, Flávio Dias, tem 2 anos isso, né? Ele dizendo assim, hoje, isso há 2 anos, o Vasco está fazendo uma coisa que nunca fez em 125 anos, né? Então quando essa criatura abre a boca, onde o Flávio Dias está, eu estou do outro lado, né? Onde Jean Faísca está, que é um puxa-saco maior, eu estou do outro lado, né? Seguindo aqui, o Vasco continua na mesma draga, né? Mas só que agora temos 30% de uma coisa que a gente tinha 100%. Vasco continua tão mal das pernas e agora em recuperação judicial, né? Tendo apenas 30% de uma coisa que já teve 100%. E mais, para quem milita na justiça, né? Curador, né? É uma espécie de administrador de incapaz, né? Curador da massa falida, curador da recuperação judicial. E o Vasco hoje tem um curador, entre aspas, né? O juiz é um fiscalizador do Vasco. Nem o Vasco hoje, né? Define as suas metas sozinho. O Vasco não tem mais autogestão. A gestão do Vasco agora depende de um ok do juiz. Então, além de tudo que fizeram com o Vasco, né, esses pilantras não repararam, mas o Vasco hoje não tem autonomia. O Vasco não tem gestão para definir os seus rumos. Tem que perguntar ao magistrado, né? Bater lá no gabinete da sua excelência magistrada e, doutora, posso fazer isso?
doutora, posso fazer aquilo? Seguindo aqui, né, o canal Na Torcida Vascaíno, o Léo do Pix, Amadeu, né, o dono do Botequim agora dá notícia, né, jornalista Luiz Amadeu, Léo do Pix, né, eles sugerem uma matéria dizendo o seguinte, olha, será que o Vasco está querendo fazer a mesma coisa que fez com o Léo Jardim e com o Thiago Mendes? Explico. Na matéria Na Torcida Vascaínos, Léo do Pix, Luiz Amadeus, o grande jornalista Luiz Amadeus, eles sugerem o seguinte, o Vasco está querendo fazer a mesma coisa que foi feito com o Léo Jardim, ou seja, bajulou o empresário do Léo Jardim, o Paulo Pitombeira, trazendo o Thiago Mendes, que também é dele, e conseguindo fechar com o Léo Jardim. E agora, Luiz Amadeu e o Léo do Pix estão dizendo o seguinte, né? Claramente, olha, o Vasco quer trazer o lateral direito Mike para calar a boca do Fábio Melo, agente do Adson. É isso que eles estão sugerindo. Será que é verdade? Seria verdade isso? Né? Não sei. Vamos verificar aí, né, o desenrolar das coisas. Notícias aí, né? Aqui eu não dou notícias, eu opino sobre supostas notícias, inclusive. Puma, a um passo da rescisão contratual com o Vasco, uma rescisão amigável e tal, né? E aí a gente lembra que tem uma semana e meia, os caras queriam mandar embora o Paulinho, emprestado, né? O lateral direito. Então o Vasco, sem o reserva imediato para o Paulo Henrique, que nem é mais atualmente o cara que é titular incontestável, ao contrário, né? Vem sendo contestado. O Vasco estava negociando o Paulinho, que seria o reserva imediato do Puma, já que o Puma está para sair e a gente ficaria sem o reserva imediato do Paulo Henrique. Olha que loucura, o nível de incompetência dessa gestão aí, né? E mais, já falei aqui que não é o Diniz que resolve nada. Quando o Admar chegou, não, vai ser feita uma grande gestão técnica aqui e vai ser comandada pelo Diniz, porra nenhuma. Tanto é que ele falou, Cauã Barros voltando e o Paulinho, empréstimo ou não participei. Então, não há que se falar em gestão técnica, coisa alguma, muito menos com o Diniz à frente, né? Bom, tô vendo aí GDA protestando, né? Força Jovem protestou. Eu aqui sou um dos que mais reclamam para que o torcedor organizado não reclame de mim, mas faça o seu papel, né? Como um corregedor, como um fiscalizador, como um cobrador do presidente, da diretoria. Torcida organizada é para cobrar, protestar e não sentar-se à mesa ao lado do presidente ou da diretoria, né? Para fechar, 4 jogos já que o Coutinho não vai jogar pelo Vasco. Não jogou e não vai jogar, né? Botafogo, Del Valle, Grêmio, não vai jogar amanhã novamente contra o Del Valle e segue aí, né? Renovou a 1.700.000 com um jogador que vai entregar pouquíssimo de presença, já tendo entregado pouquíssimo também dentro de campo. Em outras palavras, quando entra, coisa alguma, não entrega muito, né? Quando o Coutinho está jogando, não entrega muito menos nas partidas decisivas. E agora está entregando muito menos ainda participações, né? Está naquela fase já de ex-jogador, só que querem nos enganar. É ex-jogador em atividade. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube que você quer receber os meus vídeos, dá um sininho aí, e até o próximo vídeo. Se inscreva no Vasco Análise.